Olá, pessoal. Estamos aqui nós, outra vez, dando prosseguimento à nossa CIEP. Eu, professor Ivo, que estou falando com vocês agora, e responsáveis por este módulo 3 da CIEP, sou eu e o meu colega de departamento, professor Olímpio Miyagaki. Já disse para vocês em vezes anteriores que pelo menos 2 livros desta bibliografia sugerida, o livro de Cálculo 1, do Maurício Wilch e Maria Luísa, primeiro capítulo dele está à disposição para vocês nesta plataforma, e o livro de Cálculo 1, do Friedli, também está. Outro livro que nós sugerimos é o livro da Maria Diva Maria Fleming e Miriam Bus Gonçalves. Bom, gente, vamos partir da seguinte premissa, que existe uma correspondência entre números reais e pontos de uma reta dada, de forma que a cada número real se corresponde com um ponto da reta pré-fixada, e a cada ponto da reta pré-fixada corresponde um número real. Portanto, é comum, dada uma reta, escolhermos um ponto sobre ela e denominá-lo de origem e representá-lo pelo símbolo zero, como vocês estão vendo aqui abaixo, né? À direita do zero estão os números reais positivos e à esquerda estão os números reais negativos. Vocês já têm um pouco de experiência e sabem do que estamos falando. Conforme dissemos anteriormente, o conjunto dos reais é um conjunto totalmente ordenado pela relação de ordem definida sobre ele, que costumamos representar aqui pelo símbolo menor igual. Quando um número real A é denominado positivo, nós denotamos por A maior que zero, ou zero menor que A. A notação A menor que B significa que B menos A é maior do que zero, isto é, B menos A é positivo. Muitos subconjuntos da reta podem ser definidos através de desigualdades. Os mais comuns são os intervalos. Vamos recordar. Sejam A e B dois números reais satisfazendo A estritamente menor do que B, né? Ou também dizemos A menor do que B. Intervalo aberto de extremidades A e B é denotado por este símbolo que vocês estão vendo aqui, né? Nós escrevemos assim, né? AB, intervalo AB, e definimos o AB como sendo o conjunto do x pertencente aos reais, tal que A menor que x é menor do que B. Por exemplo, se quisermos ainda, o intervalo 2, 7. O que é isso? Isso aqui significa conjunto do x pertencente aos reais, tal que 2 seja menor do que x e x seja menor do que 7. Prosseguindo. Intervalo fechado de extremidades A e B, denotado desta forma aqui. Olha a diferença que existe de notação. Aqui não é mais parênteses, mas sim colchetes. Quando colocamos colchetes, significa que as extremidades do intervalo pertencem ao intervalo, né? Ou seja, esse intervalo fechado de extremidades A e B é o conjunto x pertencente aos reais, tal que A menor ou igual que x, x menor ou igual que B. Por exemplo, né? Se nós tivermos aqui o intervalo 2, 7, isso daqui
é conjunto do x pertencente aos reais, tal que 2 menor ou igual que x e x menor ou igual que 7. Prosseguindo, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, de extremidades A e B, é denotado desta forma que vocês estão vendo aqui nesse primeiro membro desta igualdade, né? Assim, fechado à esquerda e aberto à direita. Isso significa o conjunto x pertencentes a R, tal que A menor ou igual que x, x menor do que B. Por exemplo, vamos colocar aqui o intervalo aqui, 3 e 5, aberto. Isso aqui nada mais é do que conjunto do x pertencente aos reais, tal que 3 menor ou igual que x, x estritamente menor do que 5. E, finalmente, entre os intervalos que nós chamaremos até de intervalos limitados, temos ainda o intervalo aberto à direita, tá? E fechado à esquerda. A anotação é essa daqui, aberto à direita, fechado à esquerda, que é o conjunto x pertencente aos reais, tal que A menor do que x, x menor ou igual que B. Um exemplo numérico está aqui. Considere o intervalo 2, 2, 9. Fechado desse lado. Isso aqui representa o quê? Isso aqui é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que 2 é estritamente menor do que x e x é menor ou igual que 9. Menor ou igual que 9. Prosseguindo, esses 4 intervalos também são denominados de intervalos limitados. E por que intervalos limitados? Eles são limitados, são limitados, tá? E eles são limitados porque A e B pertencem aos reais, certo? Por esse motivo. Prosseguindo, introduzindo os símbolos menos infinito e mais infinito, e notando que esses símbolos, não são números reais, tá certo? Eles não são números reais. Podemos definir agora esses intervalos. R vai de menos, a reta inteira vai de menos infinito a mais infinito. Esse intervalo aberto, esse intervalo aberto e esse intervalo aberto tem, desculpa, esse fechado, né? Tem a característica que este A que vocês estão vendo aqui é um número real. Tá? Então, esse intervalo aberto aqui é o conjunto de todos os x estritamente maior do que A. Tá? Então, quando escrevermos x maior que A, o conjunto de solução dele é, na verdade, este intervalo A mais infinito. Analogamente, esse intervalo aqui, fechado à esquerda e, obviamente, aberto à direita, é o conjunto x pertencente aos reais, tal que A menor ou igual A seja menor ou igual que x. Então, toda vez que nós tivermos uma inequação desse formato aqui, ó, tá? O conjunto de solução dela realmente é esse intervalo. Este outro tipo de intervalo aqui, aberto à direita, onde o A é um número real, ele representa o conjunto de todos os x
que são estritamente menor do que A. Então, quando escrevermos esta inequação, olha, se nós escrevermos esta inequação assim, ó, x menor que A, e perguntarmos quem é esse conjunto solução, né? Inclusive, se você tentar desenhar na reta, é o seguinte, aqui está o ponto A, esse conjunto é constituído por todos os x menor do que A, e é representado aqui por este intervalo aberto. Mas trata-se de um intervalo ilimitado. E, finalmente, esse intervalo fechado à direita, né, é o conjunto de todos os x, tal que x seja menor ou igual que A. A diferença que tem com relação a este daqui é que, de fato, nesse caso particular, né, o x pertence ao conjunto A. Bom, em muitas situações, usamos intervalos para descrever o conjunto solução de inequações, ou até mesmo de sistemas de inequações, como veremos abaixo em alguns exemplos. Suponhamos aqui que a gente queira resolver esta inequação bem tranquila, que muitos já tiveram contato com ela, né? A inequação ax mais b maior ou igual que zero. Gostaríamos de determinar o conjunto solução da seguinte inequação dentro dos números reais. O que nós estamos procurando? Vamos lá. Onde A e B são números reais quaisquer, e ainda, só para não estendermos mais, estou considerando o A diferente de zero. A palavra inequação, gente, está vinculada com a palavra desigualdade. Veja que quando fala inequação, aparece aquele símbolo de maior ou igual, menor ou igual, né? Apesar de uma não ser sinônimo da outra. De forma simples, costumamos, por questões didáticas, até brincar com os alunos, dizendo que equações e inequações fazem perguntas. Porém, para que a pergunta seja bem formulada, digamos, bem completa, é crucial saber onde queremos buscar as soluções. O ambiente onde escolhemos buscar soluções será aqui denominado conjunto universo. Então, neste módulo 3, vamos frisar que o nosso ambiente de trabalho, em outras palavras, vamos frisar que o nosso conjunto universo, tá? Esse conjunto aqui, ó, o nosso conjunto universo aqui, ele será, por opção, tá? Será, por opção, o conjunto dos números reais, tá? Por opção aqui, o conjunto dos números reais aqui. Lembre-se, poderia ser outro, ou até mesmo um subconjunto deste. Portanto, no exemplo 1, a inequação sugere fazermos a seguinte pergunta. Quais são todos os números reais x que tornam a inequação, né, ax mais b, uma sentença matemática verdadeira? Quais são eles? Bom, vejamos que, inicialmente, a inequação ax mais b maior ou igual que zero, o símbolo x representa algo desconhecido, e por isso é costume denominá-lo de incógnita ou termo desconhecido. O que queremos saber é, uma vez decidido que buscaremos soluções em R, a pergunta é, quais x pertencentes a R tornam ax mais b uma sentença matemática de valor lógico verdadeiro? Para podermos responder isto com esse grau de generalidade, e por que falamos isso? Que o A ali está me representando um número real, mas não estou dizendo
precisamente quem ele seja, né? Se é um número positivo, negativo, né? É necessário fazermos uma análise, significa fazermos considerações sobre os números reais A e B prefixados. Então, vamos agora fazer a seguinte restrição. Já sabemos que é diferente de zero. Então, agora nós estamos pensando que o nosso A, né, vamos pensar que o nosso A seja positivo. Portanto, AX mais B maior ou igual que zero, isso aqui é equivalente a falar AX mais B maior ou igual que A. Para chegarmos nisso, o que nós fizemos? Nós usamos aquela propriedade que, somando-se a ambos os membros de uma desigualdade, qualquer número real, a desigualdade permanece. O que nós somamos? Somamos nesse primeiro membro o oposto de B, e somamos o mesmo oposto de B do lado de cá. Somando o oposto de B aqui, resultou só no AX, e somando o oposto de B do outro lado, tornou-se aqui em menos B, que é o oposto de B. Agora, a questão nossa aqui é tirarmos, né, fazer esse azinho desaparecer. O que nós queremos fazer? Como se diz, né, queremos passar para cá dividido. Não é que nós passamos para cá. O que nós fazemos é o seguinte, nós multiplicamos, né, esta desigualdade por um número. E qual o número que nós vamos multiplicar? Olha, lembre-se que pelo fato do A ser diferente de zero, lembra que existe A menos 1, tal que A vezes A menos 1, que isso daqui é 1. Considerando que 1 é positivo, que esse A é positivo, isso implica que esse número aqui também é positivo. Portanto, multiplicando por A menos... E sendo positivo, se eu multiplicar ambos os membros de uma desigualdade por este mesmo número, a desigualdade permanece. Ou seja, multiplicando por A menos 1 aqui, vou multiplicar aqui por A menos 1, multiplicar por A menos 1, lembre-se que uma outra notação para A menos 1 é isso daqui, ó. A menos 1 eu represento da seguinte forma, é 1 sobre A. Então, multiplicando por 1 sobre A aqui, cancela A com A, fica só X, e do lado de cá vai ficar menos B sobre A. Portanto, a nossa inequação, como dissemos aqui, né, a nossa inequação, que é AX mais B maior ou igual que zero, ela se tornou equivalente a esta última inequação aqui, né, que é X maior ou igual que menos B sobre A. E isto é uma inequação cujo conjunto solução dela, como vimos na definição de intervalos, nada mais é do que esse intervalo aqui, ó. É esse intervalo ilimitado definido desse jeito. É o conjunto dos x maiores ou iguais que menos b sobre a. Prosseguindo, a diferença que tem agora com relação ao caso anterior é que notem bem claro que agora o A é negativo. O A sendo negativo, olha, esta inequação aqui, ela é equivalente a essa daqui, independentemente do sinal de A. Mas daqui para frente surge o seguinte, olha, lembra que nós já falamos isso daqui, que A vezes 1 sobre A, que isso daqui é 1, que é positivo. Mas esse 1 aqui, ele é negativo, tá? Ele é negativo. Este 1 aqui, ele é negativo. Portanto, este número que vocês estão vendo aqui, ele precisa ser negativo para que o produto possa ser positivo. Então, sendo este número aqui negativo, quando nós multiplicarmos ambos os membros por um número negativo, esse sinal vai inverter. Veja, de maior ou igual passou para menor ou igual. Por isso que ficamos com o seguinte,
esta inequação ela é equivalente a essa daqui. E, por sua vez, por definição de intervalos, né, inclusive lá ilimitados, isso daqui diz que a extremidade vai pertencer, o conjunto solução acaba sendo esse intervalo fechado e ilimitado, né? Fechado à direita, né? E ilimitado, que vai de menos infinito a menos b sobre a. Bom, gente, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Obrigado.